Nós vamos ter aqui em Butá, nós vamos ter Auatimimoi, Mandió, nós vamos ter várias coisas aí, frutas também para os amigos aí degustar um pouquinho, né? Para quando for embora para suas casas, vai lembrar, comi uma comida indígena aí. Eu gostaria de convidar aqui o Antônio, o grande líder da banda de Congo, lá de Vila do Riacho, que está aí presente aí, né? Chegando aí. Rogério Medeiros está sendo convidado para sentar aqui com a gente, aqui com os caciques, para contar um pouco. É isso aí. Hoje aqui é o início de um conto para que as pessoas conheçam a nossa cultura, para que as pessoas vizinhas, para que as pessoas de fora venham conhecer esse povo que são espiritualizados, né? Então, assim, nós estamos expondo, nós temos a nossa exposição agora, que a gente vai abrir ali para todo mundo ver, conhecer a nossa história, a caminhada da minha bisavó Tatantim Uaretê, que veio em busca da terra sem malha através da revelação, e que chegou aqui no Espírito Santo e encontrou com o povo tupiniquim, e daí começaram então a luta para reconquistar a terra, e que hoje foi reconquistada. E agora, com a nossa terra reconquistada, a luta continua conjunta, mas agora que a gente estamos mais calmos, e a gente está querendo começar a mostrar a nossa cultura para o povo, mostrar a nossa história, mostrar como é que é a nossa cultura, né? Eu vou falar pouco aqui porque o cacique chegou ali, o Pedro, o cacique Pedro. Eu gostaria de convidar o cacique Pedro da aldeia Piraquiaçu Mirim, que é um cacique guerreiro, um cacique forte, cacique muito querido aí na aldeia. Amigo Rogério e meu primo irmão aqui, o cacique de Três Palmeiras, e também meu sobrinho, cacique de Piraquiaçu, o cacique Peru. Ele daqui a pouquinho eu creio que vai falar também algumas palavras. Bom, eu quero agradecer muito a vinda de vocês até aqui na aldeia Três Palmeiras. Eu creio que essa oportunidade, as pessoas que vierem, chegarem aqui, vai estar vai estar germinando uma história do nosso povo Guarani, com a nossa dignidade, porque eu creio que a nossa dignidade somente Deus criou para nós. Por isso que nós nunca podemos estar, porque a nossa história do povo Guarani não é de hoje, né? Tem muitos séculos
e muitas datas, muitos anos, muitos dias, muitos tempos. Então isso, o nosso povo Guarani, eu creio que a caminhada na busca da terra sem male sempre foi através de uma revelações que Nhanderu, que criou toda a natureza, todo o saber do nosso povo. Eu creio que essas revelações foi feita por Deus, por isso que a nossa avó, que é Tatantinho Guareté, sempre cumpriu ela cumpriu uma missão para formar uma aldeia aqui no estado do Espírito Santo, no município de Aracruz. Eu creio que a aldeia Tecoaporã, Boa Esperança, Três Palmeiras, Piraqueaçu, eu creio que essa é uma missão que a minha avó Tatantinha Guareté, né, deixou para nós. Então por isso que nós temos esperança que a sociedade não indígena poderia estar entendendo o que é a busca da terra sem male. Por que os povos indígenas, o povo Guarani, fez muitas caminhadas. Então, as pessoas que querem saber dessa história, daqui a pouquinho eu creio que vai ter uma exposição de foto e você vai gostar e vai entender por que a caminhada da busca da terra sem male. Então, eu deixo essa palavra assim para nós todos, porque eu creio que o saber que Deus criou, nós povo Guarani, nós entendemos que no mundo, na presença de Deus, nós somos todos iguais. Eu creio que ninguém mais pode dizer que é superior de que outro, porque nós entendemos que o superior somente Deus, porque Ele que criou toda a sabedoria não só para o ser humano, mas eu creio que a sabedoria que Ele germinou em todos os seres, porque os animais, os pássaros, né, e para nós, e nós aqui entendemos que a nossa capacidade de ser um povo, eu creio que nós estamos aqui se reunindo e mostrando os nossos saberes, enquanto os outros lá no outro lado estão em guerra, né? Enquanto estão em guerra, nós estamos aqui, né? Com a paz, com todo o carinho, visitando uma aldeia, né? Então isso é muito importante, porque aqui entendemos que aqui existe o saber milenar do nosso povo Guarani. Então por isso que aqui, nesse território, Deus está abençoando para que não aconteça as coisas ruins que acontecem lá no outro lado do mundo. Porque entendemos que aqui temos saber sobre o meio ambiente, sobre os saberes do povo, sobre tudo que há na terra. Porque a destruição que são feitas, né, um dia a própria destruição dos saberes do povo, dos animais, né, e também do mar, do rio, da natureza, né, um dia ele possa se revoltar. Então por isso que os nossos líderes indígenas, os nossos líderes antigos, sempre defendiam uma lei da natureza. Sempre buscou para que no fundo, no futuro não venha as tragédias que possa estar acontecendo com nossas crianças Guarani. Por isso que os nossos líderes sempre defenderam o meio ambiente, sempre defendeu o que Deus criou. Então hoje está acontecendo muita estratégia, a destruição, parece que muitas vezes cai, não tem mais como não tem uma raiz para estar buscando a água, né? Por isso que o rio está enchendo, muitas pessoas estão debaixo d'água, muitas pessoas por aí
mas graças ao nosso Nhanderu Penondeguá, graças ao nosso Deus Criador de toda a natureza, por isso na aldeia não acontece isso. Então por isso que nós entendemos que nós estamos aí para estar abraçando todos que há de estar defendendo a fauna e a flora. Vamos defender com todo o carinho, com toda a nossa força, para que Deus possa dar mais força para nós, para que os nossos saberes não sejam inferior, porque os nossos saberes são acima daquelas pessoas que destroem o meio ambiente. Então, muito obrigado. Gostaria de agradecer, né, os que nos apoiaram, né, que é a Secretaria da Cultura, Prefeitura de Aracruz, também a Associação Indígena AITG Tupiniquim Guarani, os que nos apoiaram, né, que é a Secretaria da Cultura, Prefeitura de Aracruz, também a Associação Indígena AITG Tupiniquim Guarani. A gente gostaria de agradecer da Prefeitura Municipal de Aracruz para dizer que essa iniciativa dessa criação dessa associação, ela é muito importante, porque nós sempre escutávamos que quando chegava o dia 19 de abril, as pessoas queriam visitar as aldeias e todo esse conhecimento, todos esses saberes, como o cacique falou, eles estavam dispersos, estavam desestruturados. E hoje, a partir de hoje, nós todos podemos saber que nós contamos já de uma forma organizada para apresentar a riqueza da cultura, da tradição, dos costumes do povo indígena. E isso é muito importante. Aracruz é talvez o município mais multicultural do nosso estado. E a cultura indígena, a primeira, ela precisa ser fortalecida, ela se precisa ficar mais significativa e pujante, conhecida por todos nós não índios, e nós podemos ter a certeza que nós temos muito a aprender com o povo indígena, principalmente em sua sabedoria de paz, de amor à natureza, de convivência pacífica. Então, parabéns aos caciques, parabéns, Marcelo, pela iniciativa, e a Prefeitura com certeza vai continuar apoiando naquilo que for possível e necessário para que essa ideia possa florescer e se espalhar por todas as aldeias. Muito obrigado. Bom, boa noite, mais uma vez, boa noite. Como meu primo, cacique de Boa Esperança, tinha falado, porque nós, Guarani, a união de três aldeias é uma palavra só, é uma história só. Como meu primo, cacique de Boa Esperança, contou a história e também o respeito que nós temos com outras culturas, como hoje nós estamos recebendo Congo. Isso é um prazer para nós, porque isso é a união que traz a força, e nós agradecemos. O secretário da Cultura também deu apoio para que acontecesse esse evento, para mostrar a cultura guarani que hoje nós preservamos, como a minha avó sempre fala para nós, para que a raiz guarani sempre continuar a brotar. Então isso é muito importante para nós, e nós estamos aqui para mostrar para os nossos vizinhos e também... Não somos mais nós de fora que vamos contar a história deles, são eles que estão contando a história deles. Eu acho que isso é importante.
para mim, que conheço esse grupo da Tatantim quase 50 anos, eu vejo essa garotada, porque eu vi eles nascer. Eu os vi nascer. E vejo que eles dão prosseguimento e dão prosseguimento com que os criou praticamente a todos eles, a Tatantim, com os conceitos, com a visão de paz que ela teve, com o compromisso de levá-los à terra sem males, que eles cultivam, vocês viram aí. E então, a minha impressão é o seguinte, então aqui para ouvir a nós de fora. Eu os conheço há muitos anos como jornalista, eu trabalhava no Jornal do Brasil e os acompanhei, os fotografei, meramente a minha participação exatamente entregar a eles as fotografias que eu fiz na caminhada de Tatantim. Eu acho que o importante são eles e peço uma salva de palmas para eles. Bom, agora o Pedro, secretário que está aqui, do município de Aracruz, e também o Rogério, viu, Rogério? E a gente não esquece de você, beleza? A gente, desde a época que a gente era um rapazinho, um menino ainda, que você conheceu a gente, né? A gente estamos aqui ainda de pé ainda, levando o nosso trabalho para frente, que não pare ainda até hoje, né? A luta da gente aí continua. A vida é difícil, mas a gente vai levando a vida como a gente pode. Agora que a gente está começando aí a trabalhar também, inclusive aqui no pessoal da aldeia Três Palmeiras, associação, a gente está começando a trabalhar com eles. E primeiramente a gente fala que a associação de Três Palmeiras, a gente vamos ajudar e cada vez mais melhorar a todas as comunidades indígenas daqui dos Guaranis, né? Cada vez mais que não esquece a sua língua, né? Isso, né? E muito obrigado a todos que vieram aí de Vitória, pessoal de Aracruz, pessoal de Vila do Riacho, pessoal de Coqueiral, que trabalhavam como escravo. Ao ouvir o comentário de uma libertação em 1798, os negros e índios começaram a sair pela rua, se juntar e comemorar aquela libertação. Só que houve um mal entendido entre os fazendeiros que acabou havendo uma revolução, a revolução dos fazendeiros, mulatos e alfaiates. E morreu muitos índios e muitos negros, muitos fazendeiros. Foi uma coisa que não deveria ter acontecido, porque simplesmente as duas etnias estavam comemorando uma libertação. E com o decorrer do tempo, aquilo foi se entendendo que foi uma libertação. Os fazendeiros achavam que os negros e índios queriam parar de trabalhar, estavam fazendo uma greve, mas não era isso. Ele estava simplesmente comemorando uma libertação, não deixar de trabalhar, mas comemorar uma libertação. E ao conhecer aquilo ali, vendo o que os índios e os negros estavam fazendo, aquilo houve uma libertação, uma liberdade para eles, aonde nasceu o batido de caixa, e com o decorrer do tempo, em homenagem aos negros do país, Rio Congo da África, ficou conhecido como Congo. Então nasceu as bandas de Congo, que era batido de caixa, e em 1888 é que veio a verdadeira libertação. Ajudou um pouquinho, mas nem tanto, porque nós ainda somos escravos do passado. E nós estamos aqui hoje em agradecimento aos Guaranis, que nós estamos sempre juntos em todas as atividades, tanto cultural quanto pessoas mesmo, mas é só precisar da gente, nós estamos juntos. Agradeço também ao nosso grande secretário Sérgio, que se encontra aqui presente, a esposa dele, e a todos vocês. E nós estamos aqui hoje, não com a banda de Congo
de Vila do Riacho. Nós estamos com um Congo de oficina que pertence à Secretaria de Cultura, porque o nosso Congo, temos 2 representantes que faz parte do Congo adulto, tem alguns dos outros meninos que estão ali que faz parte do Congo adulto, e enfim, os nossos membros da banda de Congo, muitos estão indo embora. Deus está chamando, eles estão indo. E esses meninos que estão na oficina de Congo, a quem eu dou a oficina para eles, é que estão suprindo a nossa cultura. Para quê? Para que não morra a nossa cultura, a nossa atividade cultural. E vocês estão vendo o trabalho deles ali e ouviram muito bem. E tem muito para ouvir ainda, porque esses meninos são especiais. Em vez de nós deixar as nossas crianças, como vocês também estão criando um museu aqui, em vez de deixar as nossas crianças largadas pelas ruas, andando para lá e para cá, nós temos que tirar aquelas crianças da rua, dar um apoio a eles, dar uma atividade como o nosso secretário nos apoia para que nós possamos dar prosseguimento a esse trabalho. Existem pessoas com mais intenção de pegar essas crianças e levar para a rua, da droga, para que eles venham passar para outras pessoas. Esse não é o nosso trabalho. O nosso trabalho como representante cultural, representante de uma comunidade, é apoiar todas as nossas crianças para que não caia no sacrifício. Por exemplo, a nossa Casa de Cultura Mãe Aurélia, ela tem uma televisão, ela tem um DVD que os meninos possam sentar, brincar, assistir filme e fazer as oficinas também. Eu agradeço a nossa Secretaria de Cultura. E eu, Mestre Antônio, sou filho de Tupi com Botocudos, público. Então, eu estou dentro da Irmandade como os Tupi, Tupiniquim e Guarani, são tudo uma Irmandade só. Meu pai era Tupi, minha mãe, Pugli. Então, eu agradeço a todos. Uru quereve guambai pun. Oi kuriwei jawa na. Ya le cewai. Pode? Olha, eu já tô sentindo aqui que já tem algumas coisas já esperando vocês. Já tá esperando vocês já. Eu creio que vocês vão gostar do tipá, vai gostar de nambi, vai gostar de baipu, você vai gostar de chanjão, ou mandió, ou
oi, vi, caguitu,